Olá, a paz do Senhor a todos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Charles aqui no canal Palavra Viva, seu canal contendo breves meditações da Palavra de Deus. Para você que nos assiste, nos ajude se inscrevendo no canal, nos deixando o seu like, assim vai nos ajudar a divulgar a Palavra de Deus. Sem demora, vamos à Palavra do Senhor. Palavra que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém apenas esse versículo. Nós, enquanto cristãos, os que procuramos fazer a vontade de Deus, procuramos seguir aí os passos de Cristo, nós, enquanto verdadeiros cristãos, devemos procurar cumprir a palavra de Deus. Se formos procurar cumprir a palavra do Senhor, como está lá em Marcos 16,15, que diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Enfim, para que todos tenham conhecimento de Cristo Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós, para que eles venham crer e assim serem participantes da Igreja de Cristo, participantes da salvação que só Jesus Cristo pode nos conceder. Se nós procuramos fazer a vontade de Deus, cumprir a palavra do Senhor, pregar essa palavra, para que venham crer nas palavras ao qual pregamos, nós temos que ser dignos de confiança, passar uma certa confiança. Mas sabemos que não é qualquer um que é digno de confiança. Se formos tomar, por exemplo, pessoas em quem nós confiamos, se for para você pensar em pessoas em quem você confia, como são essas pessoas? Uma atitude aí básica dessa pessoa, como deve ser? Espera-se que pessoas de confiança sejam aquelas que vivem aquilo que elas pregam. Pessoas que fazem o que falam que vão fazer. Porque se uma pessoa fala uma coisa e vive exatamente o contrário, que confiança ela está inspirando, ela está passando para o seu próximo. Nós, enquanto servos do Senhor, devemos passar essa confiança àquele ao qual estamos pregando. Porque se, por exemplo, eu chegar para alguém e for até falar de Cristo Jesus, pregar essa palavra e, digamos, falar do Jesus que perdoa. Olha, Jesus, Ele perdoou os meus pecados, Ele é aquele único que pode perdoar pecados, o único que pode nos conceder uma nova vida. Aquele que conhece a minha vida, aquele que sabe, enfim, praticamente o meu modo de viver. Ele pode olhar para mim, pensar ou até mesmo falar: mas espera aí, você está falando de um Jesus que perdoa? Mas eu conheço a sua vida e você, eu sei que você vive brigado com seu irmão. Eu sei que você não perdoou o seu amigo até hoje. Então como você me fala de um Jesus que perdoa, mas você mesmo, eu não vejo perdão na sua vida? Se você segue a esse Jesus que perdoa, espera-se que eu deveria ver na sua vida também o exemplo desse perdão para com seu próximo, e eu não vejo isso. Então as palavras que eu falar a respeito de Jesus já não vão passar uma confiança. Eu já não vou ser digno de confiança. Essa palavra na minha boca, eu que prego uma coisa e vivo o contrário, ela não vai ser uma palavra confiável, já vai levantar uma certa dúvida. A pessoa não vai confiar nessa palavra. Ou se eu chegar e falar de Jesus: olha, Jesus, Ele me salvou, Jesus, Ele é amor, Ele nos ama de um modo tal que se entregou em morte de cruz para nos resgatar. O nosso Deus é amor. Também podem olhar para mim e pensar ou dizer: mas espera aí, você está pregando um Deus que é amor, mas eu não vejo esse amor na sua vida.
eu não vejo você demonstrar esse amor ao seu próximo. Muito pelo contrário, eu vejo você recolhendo a sua mão em vez de estender para ajudar. Então, que Jesus é esse que você espera que eu acredite, se você mesmo não faz o que esse Jesus faz, o que você fala que ele faz? Você não está me passando confiança. Então, certamente não vão crer na minha palavra, não vão crer na minha pregação, ainda que eu esteja pregando a verdade. Porque através das minhas atitudes, eu demonstro o contrário. Falo uma coisa e faço outra. Certamente você não confiaria numa pessoa assim também, que diz, que vive, tem um modo de vida, mas você vê que ela vive totalmente o contrário. Não é uma pessoa digna de confiança. E nós, para pregarmos a palavra do Senhor, nós, para que venhamos levar pessoas a crer nessa palavra, nós temos que ser dignos de confiança. E é por isso que Jesus Cristo, aqui nessa palavra, ele está nos dizendo que nós devemos ser como um espelho que reflete a imagem do Senhor. Se eu tiver uma vida em que eu prego algo e vivo o contrário, eu não vou estar ajudando a salvar almas. Muito pelo contrário, eu vou estar ajudando a afastá-las do Senhor, a matar almas. E sinceramente esse mundo já tem maldade demais, querendo afastar as pessoas de Deus. Mas Jesus aqui, ele nos orienta a sermos como um espelho do Senhor, refletindo a imagem do Senhor, a glória do Senhor. A função de um espelho propriamente dito, a função dele é refletir imagem. Então, assim sendo, nós devemos ser como esse espelho e refletir a imagem de Cristo. Que imagem é essa? Essa imagem trata-se das atitudes de Cristo. O modo de vida como Cristo levou nessa terra. Espera-se que nós também tenhamos esse modo de vida. Nós também tenhamos essas atitudes que Cristo teve conosco enquanto viveu nessa terra. Mas agora observando para um espelho, já que nós, enquanto cristãos, devemos ser um espelho do Senhor, eu destaquei aqui 3 características básicas que um espelho deve ter. E a primeira característica delas é que um espelho, para ele cumprir aí com eficácia a sua função de refletir a imagem, o espelho ele deve estar descoberto. Como assim descoberto? Literalmente descoberto. Se eu pegar um espelho, por exemplo, como eu tenho aqui, e me observar nele, ele está descoberto, então eu estou me vendo nesse espelho. Mas a partir do momento que eu pego algo e cubro ele, agora ele está coberto. Não estou me vendo refletir nesse espelho, porque há uma barreira entre o espelho e eu, o que impede esse espelho de refletir a minha imagem. Um espelho precisa estar descoberto, por isso, nós somos o espelho de Cristo. Então, diante de nós tem que estar quem? O próprio Cristo. Não pode haver barreiras entre nós, o espelho do Senhor, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer que depois de nós, aqui o espelho, diante de nós, tem que estar Cristo, a pessoa de Cristo. Se formos observar um texto que diz lá em Mateus 6, versículo 33, a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, nós, enquanto espelho do Senhor, após nós tem que estar primeiro quem? Cristo. Não pode haver barreiras, não pode haver nada cobrindo esse espelho. E o que pode cobrir esse espelho aqui? Os cuidados desse mundo. Muitas vezes é um passeio que se coloca na frente de Deus. Muitas vezes são os cuidados com a casa que se coloca na frente de Deus.
muitas vezes é uma novela que se coloca na frente de Deus, um filme, uma festa que se coloca na frente de Deus. Os nossos próprios interesses muitas vezes são colocados na frente de Deus. Diante de nós colocamos primeiro muitas vezes nossos interesses. E tudo isso acaba nos impedindo de refletir a imagem do Senhor. Se fizermos assim, nós estamos cobrindo esse espelho, e esse espelho não vai refletir a imagem de Cristo. Se formos observar ainda um outro texto que diz lá em Lucas 10, versículo 27, a palavra diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Amarás ao Senhor de todo o coração. Primeiramente, amar ao Senhor de todo o coração. Depois, ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, diante do espelho, primeiramente, Deus. Depois, as demais coisas. A palavra aqui nos orienta a termos o quê? Deus como prioridade em nossas vidas. Se Deus estiver primeiramente diante de nós, certamente nós, enquanto espelho do Senhor, refletiremos a imagem de Cristo. Essa é uma das características que destaquei aqui de um espelho. A segunda é que um espelho, para ele refletir com eficácia, o espelho ele precisa estar limpo. Acredito que você já deva ter percebido, digamos, num tempo frio, quando você toma aí o seu banho quentinho, geralmente geralmente no banheiro se tem um espelho, e aquele vapor da água ele acaba embaçando o espelho. Logo após você sair do banho, você vai se olhar no espelho, mas você vê apenas algo embaçado ali. Para que você se veja refletido naquele espelho, você tem que fazer o quê? Dar aquela limpadinha no espelho, não é mesmo? Porque se deixar ele todo embaçado com o vapor, ele não vai estar refletindo a sua imagem com clareza. Não vai estar refletindo uma imagem nítida de você. Então você limpa o espelho para que ele reflita a sua imagem claramente. Conosco é assim também. Nós, enquanto espelhos do Senhor, precisamos estar limpos. E se não tomarmos cuidado, nós podemos nos sujar. Nós, enquanto espelho, poderemos nos sujar. E o que pode vir a nos sujar? O que suja cada um de nós? Suja, mancha a nossa alma, o nosso ser. O que suja cada um de nós é o pecado. E o que é o pecado? Pecado nada mais é do que transgredir um mandamento do Senhor. Nada mais é do que fazer aquilo que não agrada a Deus. E nós, muitas vezes, acabamos por desagradar a Deus em algum momento. Se formos observar no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, a palavra diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado é aquele que suja a nossa alma, é aquilo que nos impede de refletirmos a imagem de Deus. Muitos acham que estão refletindo a imagem do Senhor, mas por viver uma vida toda desregrada, toda bagunçada, eles acabam refletindo um Deus que não condiz com as Sagradas Escrituras. Acabam refletindo aí um falso Deus. Um Deus muitas vezes que compactua com o pecado. Um Deus que muitas vezes passa a mão na cabecinha daquele que insiste em viver a sua vida pecaminosa. E o nosso Deus não é assim. Nosso Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então nós, enquanto espelhos do Senhor, devemos estar limpos a cada dia, para que venhamos refletir a imagem clara do Senhor. Quando o espelho está sujo e você vai se olhar nele, você vê uma imagem ali embaçada, distorcida. Muitos acabam vendo na vida de falsos cristãos
a imagem também de um Deus meio distorcido, embaçado, um Deus, enfim, que compactua com várias coisas ruins. Mas nós, enquanto espelhos verdadeiros, autênticos do Senhor, devemos estar limpos para refletir uma imagem clara de Cristo. Só que falando que o pecado pode nos sujar, como de fato sim nos suja, é difícil viver uma vida onde nós permanecemos aí 100% do tempo limpos, totalmente limpos. Nós somos seres humanos, somos sujeitos ao erro. Nós muitas vezes pode ser que venhamos a desagradar ao Senhor em algum ponto. Pode ser que em algum momento da vida nós venhamos tropeçar em algum mandamento e nos deixar sujar pelo pecado. Pode ser que isso aconteça. Que Deus nos ajude e nos livre de tal coisa, né, para que sempre venhamos permanecer limpos em sua presença. Mas se caso venhamos nos sujar em algum momento pelo pecado. Bom, 1 João, capítulo 1, versículo 9, olha só o que diz a palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus Cristo é o único que pode nos limpar, tirar toda a mancha do pecado, nos purificar por inteiro, para que venhamos ser espelhos limpos, refletindo claramente a imagem de Cristo. Mas não basta apenas confessar os nossos pecados ao Senhor. Se formos observar ainda no livro de Provérbios 28, versículo 13, a palavra diz assim: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Não basta apenas confessar os pecados a Jesus Cristo. Precisa-se ter também o que, além da confissão, deixar esse pecado de lado, abandonar a vida de pecado, abandonar uma vida que não agrada a Deus. Pode ser que venhamos nos sujar em algum momento nessa nossa caminhada, mas Jesus Cristo ele nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ele, confessarmos nossos pecados. Ele então, pela sua palavra, nos garante que vai nos perdoar, vai nos purificar, vai nos limpar. Cristo vai limpar esse espelho aqui, esse espelho aí. E nós confessando os nossos pecados, espera-se que haja também um abandono dessa prática pecaminosa, deixar todo o pecado de lado, e assim alcançaremos a misericórdia do Senhor e seremos espelhos limpos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um espelho, para cumprir a sua função com eficácia, precisa estar descoberto, sim. Precisa estar limpo, também. Foi a segunda característica. E a terceira que eu destaco aqui: um espelho precisa estar bem direcionado ou totalmente voltado para o que ele quer refletir. Por exemplo, pegando esse espelho, bom, ele está voltado para mim, está bem direcionado, está na minha direção. Mas se eu inclinar ele um pouquinho para o lado, eu já não estou me vendo refletir nesse espelho. Virei ele apenas um pouquinho e já não estou me vendo refletir. Com Cristo é assim também. Para refletirmos a imagem do Senhor, devemos estar totalmente voltados para Cristo. Se formos observar no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é ser de coração dobre? É ser de coração indeciso. É aquele que não sabe o que quer. Uma hora está voltado para Cristo, mas daqui a pouco ele se volta para alguma coisinha desse mundo. Daqui a pouco volta para Cristo de novo, daqui a pouco se volta novamente para algo desse mundo. É aquele indeciso. Quer as coisas de Deus, mas também quer as coisas do mundo.
E com Deus isso não funciona. Ou você se dedica a Deus ou não. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Ou venhamos servir a Deus ou não. Claro que Ele espera que venhamos servi-lo, estar em sua presença. E para isso precisamos estar a cada dia o quê? Bem direcionados, na direção do Senhor, voltados totalmente para Deus, não desejando as coisas do mundo e não desejando as coisas de Deus. Hoje, infelizmente, muitos querem servir a Deus dessa maneira. Na hora do culto, está na igreja, mas terminou o culto, sai rua fora e vai fazer só Deus sabe o que, coisas que não agradam ao Senhor. Infelizmente, muitos estão perecendo por causa disso. Estão com o coração dobre, coração ora voltado para Deus, ora voltado para as coisas do mundo. Se formos observar um texto que diz lá em Mateus 6, versículo 24, a palavra diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Ninguém vai se dedicar exclusivamente a dois senhores. Sempre vai haver um que você vai amar mais. Aqueles que decidem viver uma vida ora dentro da igreja, ora fora da igreja, não vão estar se dedicando exclusivamente ao Senhor, assim como não vão estar se dedicando também exclusivamente ao mundo. Ou vai amar mais um, ou vai amar mais o outro. É indeciso. Deus não quer nos ver indecisos. Deus nos quer ver tendo a atitude correta de servirmos unicamente a Ele. Um espelho precisa estar descoberto. Um espelho precisa estar bem limpinho. Um espelho precisa estar bem direcionado, pois se mudar um pouquinho de direção, não reflete a imagem do que quer refletir. Se formos observar ainda um texto que diz lá em Filipenses 3, versículo 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo nos diz assim: uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ou seja, à minha frente. Jesus Cristo deve estar sempre à nossa frente. Devemos estar sempre voltados para o Senhor Jesus, para que assim sejamos espelhos que estejam refletindo 100% a imagem de Cristo. Não uma imagem embaçada, distorcida, não um espelho coberto que não reflete coisa alguma, ou não um espelho virado para qualquer outro lado menos para Cristo. Mas espelhos que refletem a imagem, a glória de Cristo, para que todos, através de nossas vidas, venham a crer nessa palavra que é a verdade, crer em Cristo Jesus que veio para nos salvar, crer em Cristo Jesus, confiar, entregar suas vidas a Ele, que sofreu na cruz do Calvário, Ele que se entregou em morte de cruz, deixou o céu, veio a essa terra para sofrer, para nos resgatar, para poder nos resgatar. Jesus Cristo já pagou um alto preço pelo nosso resgate. E agora Ele apenas espera que nós sejamos um espelho dele, que reflitamos a sua imagem, a sua glória, e assim venhamos a anunciar a sua verdade, a sua palavra, testemunhar, dar os testemunhos de vida do quão bom Cristo tem sido para nós. Sempre foi e sempre vai continuar sendo, porque nosso Deus não muda. Ele tem sempre o bem para nos oferecer. Que Deus nos ajude, nos dê graça, nos fortaleça cada dia, nos ajude a sermos esse espelho, refletindo sempre com eficácia a sua imagem para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe a cada dia, em nome de Jesus.
Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esse momento ao qual adentramos em Tua presença, Senhor, em oração. E te agradecemos primeiramente, ó Deus, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, nos sustentado, ó Pai, estar nos guiando a cada dia, Deus eterno, em Tua presença, Pai. Senhor amado, Deus querido, Pai santo, apresento ao Senhor nesse momento, ó Deus, a cada vida inscrita nesse canal, ó Pai. Cada vida, Deus amado, que de alguma maneira nos ajuda, Senhor eterno, a prosperar, ó Deus querido, a pregar a Tua palavra, Senhor amado. A cada vida que nos ajuda, Deus eterno, divulgando a Tua palavra, Deus querido, levando mensagens de fé, de esperança, de salvação às almas necessitadas, Senhor eterno. Pai querido, Deus amado, abençoa a vida desse meu irmão, da minha irmã, Senhor Jesus, os amigos, parceiros desse canal, ó Deus. Pai querido, a Tua palavra nos diz que cada um que trabalha para o Senhor, ó Pai, sempre terá uma recompensa, Deus. E é por essas vidas que eu oro, ó Deus querido, apresentando ao Senhor, ó Deus. Pai querido, ajuda cada uma dessas vidas, ó Deus. Repreende todo o mal na vida dele, na vida dela, Senhor Jesus Cristo. Vai, Deus eterno, abençoando a vida dele, Senhor amado. Vai abençoando a sua família, Deus querido. Prosperando, Deus eterno, abençoando ele nos seus projetos, Deus querido Pai. Dando vitória em tudo, Senhor amado. Nós sabemos, ó Pai, que o mínimo que fazemos para o Senhor, ó Pai, sempre terá uma recompensa, Deus. Porque o Senhor é um Deus abençoador, um Deus riquíssimo em abençoar, ó Pai. Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Deus eterno, por cada vida, Deus amado, que nos escuta, ó Pai. Por cada vida, ao qual temos o privilégio, ó Deus querido, que venham nos ouvir, ó Deus querido, meditar numa palavra do Senhor, ó Deus eterno. Deus amado, ajuda-nos a cada dia, Senhor eterno, a sermos luz nesse mundo, ó Pai, e sal nessa terra, Senhor, levando as boas novas de salvação a todos que necessitam, Senhor, pois foi para isso que o Senhor veio, ó Deus querido, para salvar o que se havia perdido, ó Deus, assim como o Senhor um dia me salvou, ó Deus, e lhe sou grato por isso. Assim o Senhor espera alcançar muitas almas ainda, Senhor eterno, e através de cada um de nós, ó Pai, o Senhor espera realizar essa obra, Senhor Jesus Cristo. Deus amado, abençoa a vida, Deus querido, do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo nesse momento, Senhor. Vai dando graça a cada momento, Senhor eterno, capacitando, Deus querido, instruindo através da Tua palavra, Senhor amado, ajudando a cada um de nós, Senhor eterno, a estar cada dia, Senhor, de pé na Tua presença, Senhor, firmados em Tua presença, Senhor amado, Deus amado, lutando, Deus eterno, com as armas que o Senhor tem nos confiado, Senhor Jesus Cristo, lutando, Deus eterno, pelejando contra as investidas de Satanás, ó Deus querido, e pela Tua palavra que nos garante, Senhor amado, nós sabemos que a vitória é nossa no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor amado, Pai querido, muito obrigado por tudo, Deus. Continua ajudando a cada um de nós, ó Deus querido, dia após dia nessa caminhada, Deus querido, fazendo com que os nossos pés, ó Deus, não venham vacilar um segundo sequer da Tua presença, Senhor. Mas ajuda-nos, Pai, nos sustenta cada dia, Deus, a permanecermos a cada dia em Tua santa e maravilhosa presença, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado por tudo, Deus. Continua com cada vida, Deus amado, que nos ouve, Deus querido, nos ajudando, esforçando, nos dando graça, Deus querido, ajudando-nos a superar, ó Deus querido, as adversidades dessa vida, Senhor amado, e Deus eterno, quando alcançarmos a nossa vitória, que nós venhamos, ó Deus eterno, testemunhar para a honra e glória do Seu nome, ó Deus, declarando, ó Pai querido, que foi o Senhor que nos concedeu a vitória, que nós só somos vitoriosos, ó Deus querido, porque o Senhor está sobre nossas vidas, porque as Tuas mãos, ó Pai, estão estendidas sobre cada um de nós para nos abençoar e nos dar a vitória, Senhor amado.
Pai querido, Deus eterno, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Pai, que eu te peço, crendo na bênção e na vitória de cada um que está nos ouvindo nesse momento, para a honra e glória do teu nome, Senhor. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.